Fala comigo, nação rubro-negra, Zambê na área trazendo aqui para vocês mais um videozinho, muitas notícias, muitas informações aí para vocês sobre tudo que está acontecendo no Flamengo nesse momento, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Pedro, né, meu ponto de vista, e tem uma novidade aí em cima da hora aí, eu vou trazer para vocês, né? 2 jogadores estão fora da lista de relacionados para a partida de hoje, né? Mas primeiro, né, vou pedir para você que está chegando aqui agora, que não é inscrito no canal Zambê Rubro Negro, né? Botãozão vermelho aí embaixo, ó. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, deixe o seu like, isso ajuda muito a gente. Puder compartilhar também com seus amigos, familiares aí, né, nos grupos também, ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? Galera, Flamengo hoje enfrenta o Olímpia do Paraguai, né, jogo das oitavas de final, né, da Libertadores, jogo de ida, né, o jogo da volta vai ser lá no Paraguai. Então, um jogo importantíssimo. Flamengo tem que fazer o resultado, tem que fazer um bom jogo e, acima de tudo, fazer placar, fazer resultado. O jogo lá não vai ser fácil, tá? O jogo lá na casa do Olímpia não vai ser fácil. Então, hoje no Maracanã, esse primeiro jogo, Flamengo tem que fazer resultado, tem que jogar bem, né? Tem que fazer um bom placar para poder jogar tranquilo lá o jogo da volta. Aqueles negócios, né? Forçar o adversário aí para cima, para poder abrir espaço, né? Tirar eles da zona de conforto, que o Olímpia lá no Paraguai não fique tão tranquilo, né? Para jogar. A gente sabe que é um clima bem hostil esse jogo lá, tá bom? Vou trazer aqui para vocês, antes de falar sobre o Pedro, vou falar logo, já começamos a falar do jogo. Vamos falar aqui de última hora, tá? Felipe Luiz, tá? E o Léo Pereira são desfalques. Eles não foram relacionados para a partida de hoje, tá? Sentiram ali, então já iniciaram o tratamento, tá? Sentiram nada grave, tá, galera? Nada grave. Posterior da coxa, mas nada grave, só fadiga muscular mesmo, tá? Mas aí, no caso, vão desfalcar o Flamengo, tá? Felipe Luiz vem de 2 bons jogos, né? Mas até o gol ali que o Flamengo sofreu, né, do Atlético Mineiro, foi ali o Paulinho, né? Ele faz a falta no Bruno Henrique, a arbitragem não marca, o VAR não olha, não chama nem nada, mas foi falta no Bruno Henrique, no gol do Atlético, no início da jogada, na origem da jogada, né? E aí o Paulinho recebe, faz a falta, toca pro companheiro de equipe, faz aquela tabelinha, né? Recebe na frente, nas costas do Felipe Luiz, né? Então, você vê que já é um jogador que qualidade no meio-campo, muita, esquece, né? Pode até jogar ali de volante, no meu entendimento, mas tem que ser um lateral mais contido, né? O gol foi nas costas dele. Foi um gol irregular, foi falta no Bruno Henrique, né? Mas foi uma jogada nas costas do Felipe Luiz, né? E aí o Paulinho entrou nas costas dele, fez um chute cruzado ali, ao meu ver, dava até para o Matheus Cunha pegar, mas o goleiro agarrou muito, né? E tá com crédito, tá bom? Léo Pereira também, mesma lesão ali, mesma fadiga muscular, tá? E aí a zaga vai ser composta por o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, e ali o Pablo vem sempre entrando ali, né, quando um dos dois cansa. Davi Luiz geralmente sempre dá uma cansada no final do jogo e o Pablo vem entrado, tá? Vou falar um pouquinho do Pedro, gente. Falar um pouquinho do caso do Pedro, tá? Todo mundo já viu aí na internet, todo mundo já viu tudo que aconteceu, a repercussão, né? Mas faltava um posicionamento meu, tá? Faltava um posicionamento meu. Meu ponto de vista, tá bom? Eu vou passar para vocês. O que o auxiliar, que o preparador físico, o auxiliar do São Paulo fez, não tem conversa. E o Flamengo agiu muito bem. Antes de 48 horas, o Flamengo já desligou o cara, né? E
lembrando a vocês, pouca gente está falando, até nas mídias aí pouca gente está falando, ele vai... que o cara já está na Argentina. Não está. Ele não pode viajar para a Argentina. O Pedro denunciou ele na vara civil. Ele foi denunciado. Então, ele vai responder por processo de agressão. Tá? Ele não viajou, ele não está na Argentina, igual falaram aí. Tá? Ele vai responder judicialmente. Tá? Ainda tem isso. E ele foi mandado embora por justa causa do Flamengo. Esse é o ponto. A agressão não justifica. Tá? Foi até infantil da minha parte, porque se ele chega para o Sampaoli ou para a direção do Flamengo e fala, mandei o Pedro aquecer e ele não quis aquecer. Beleza. Pedro ia ser multado, a conversa ia ser totalmente diferente. O Pedro ia ser multado, ia ter, sabe? Mas ele perdeu a cabeça ali, foi imbecil, né? Perdeu a cabeça e deu um soco no Pedro, agrediu o Pedro. Tá? Então, essa parte já foi resolvida. Tá? Vamos falar do Pedro, galera. O Pedro não é de hoje. Né? Tá infeliz com a reserva do Flamengo. Né? O Pedro, quando ele foi contratado pelo Flamengo, o Flamengo tinha ali acabado de ser campeão da Libertadores em 2019, né? E tinha os titulares, o Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio, Gabigol e Bruno Henrique no ataque. Essa era a dupla titular, campeão da América, da Libertadores. E o Pedro vem para ser reserva. Lembrando que o Pedro estava na reserva da Fiorentina. Pedro era reserva. Pouquíssimos jogos, Flamengo comprou 14 milhões de euros, não é pouco dinheiro, 14 milhões de euros no Pedro, tá? E o Pedro para ser reserva, pelo menos brigar por titularidade. Pouca gente lembra, mas quando o Pedro chegou no Flamengo, Jorge Jesus era treinador do Flamengo. E o Pedro era reserva. Zambem, pouco tempo, Pedro era reserva. Pedro chega em janeiro, Flamengo joga o Campeonato Carioca com o Jorge Jesus, Flamengo é campeão carioca com o Jorge Jesus, tá? E o Pedro é reserva do Flamengo. Aí veio a pandemia, aquele negócio todo, Jorge Jesus foi embora, né? Aí veio o Domi. E o Pedro é reserva. Vem o Renato Gaúcho, Pedro reserva. Vocês estão entendendo, gente? Já foram 3 treinadores. Aí veio o Paulo Souza, Pedro reserva. Vocês estão entendendo, né? Dorival, Pedro reserva. Bruno Henrique se machuca. Quando o Bruno Henrique se machuca, que o Dorival chega, o que acontece? Pedro no ataque, Dorival, que trabalhou com o Gabigol no Santos, com certeza chega pro Gabigol e fala, me ajuda aí, não sei o que lá. Flamengo naquela crise desgramada, né? Já tinha perdido os 6 meses com o Paulo Souza, início do Brasileirão, do início do Carioca, aquelas coisas todas. Iniciando o Brasileirão, Gabigol, tá bom. Deu aquela recuadinha e o Pedro no ataque. Encaixou, deu certo? Deu. Pedro, artilheiro de tudo e tal. Gente, tô fazendo a linha do tempo para vocês entenderem, tá? Pra vocês entenderem a situação. Gabigol, mais pro lado. Pedro de 9. Quem vai pra Copa do Mundo? Pedro. Pedro vai pra Copa do Mundo porque o Gabigol recuou, Pedro ficou de atacante, recebendo bola, fazendo gol. Pedro foi pra Copa. Gabigol chega e fala, cansei, quero disputar vaga. Dorival, Flamengo demite o Dorival. Tchau, obrigado, vai com Deus. Flamengo contrata o Vitor Pereira. Flamengo contrata o Vitor Pereira, treinador até então do Corinthians. O que aconteceu? Digam-me.
Pedro e Gabigol. Bruno Henrique volta de lesão. Bruno Henrique volta voando, meus amigos. Voando. Tá? O que acontece? Bruno Henrique toma a vaga do Pedro. É o que eu estou tentando explicar para vocês. A briga não é Pedro e Gabigol. Quem toma a vaga do Pedro é o Bruno Henrique. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar? Quem toma a vaga do Pedro é o Bruno Henrique. Voltou jogando muito, que é aquele time de 2019. E hoje vai ser escalado assim de novo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Vocês têm dúvida? Pode botar na minha conta aí. Pode ir lá no Instagram, Zambê Rubro Negro, ou no Twitter, Zambê Rubro Negro, e fala lá, Zambê, ó, é isso. Entendeu? Pedro foi punido, tomou soco na cara lá, beleza? Mas quem causa todo o problema é o Pedro, de não ter ido aquecer. Entendeu? Então ele foi multado por não ter ido aquecer. E o preparador foi dispensado, demitido por justa causa, por ter agredido um colega de trabalho. Beleza. A notícia de hoje é que o Pedro não vai jogar a partida de hoje. Foi suspenso para a partida de hoje. Ah, Zambê, pô, tá pegando no pé do Pedro. Não tô pegando no pé do Pedro e vou falar para vocês agora. Por que não? O Pedro está suspenso da partida de hoje contra o Olímpia. Jogo importantíssimo que eu já falei aqui para vocês. Jogo importantíssimo. Flamengo precisa fazer um bom resultado hoje, porque o jogo da volta é no Paraguai. Não é fácil. Joga lá, gente. E o Pedro está suspenso, não por ter se negado a aquecer. Pedro está suspenso porque domingo, mandou embora e tal, mandou o cara embora, mandou o preparador físico embora. Resolveu? Não, gente, não resolveu. Porque o Pedro, novamente, falta o treino de segunda-feira. Não satisfeito, falta o treino de segunda-feira. Depois, 11 e pouca da manhã, ele manda um papel por seu staff, né, ali, de que foi no dentista. Então ele falta o treino de segunda e está suspenso para o jogo de hoje por ter faltado o treino de segunda. Ponto. Aí o Flamengo pune o Pedro com um jogo de suspensão por ter faltado o treino de segunda. Vocês estão entendendo? Só que, pela importância do jogo de hoje, vou chegar lá, tá, gente? Já estou resumindo. Pela importância do jogo de hoje, o Pedro, no meu entendimento, no meu ponto de vista, não podia ser suspenso, cara. Ele teria que ter dado uma multa também. Igual como se na multa que ele ganhou por não ter treinado, não ter feito ali o aquecimento. Na minha opinião, tinha que ter outra multa, 20%. 10%, faltou mais 10%, porque faltou o treino. E vai pro jogo. Por quê, galera? O jogo de hoje é muito importante, galera. O Flamengo tem que fazer um bom resultado hoje. O jogo da volta é no Paraguai. Se o Flamengo empata hoje, ou faz 1-0, gente, 1-0 lá, o Olímpia faz 1-0 lá, é pênalti. Vocês estão entendendo? 2-0 lá, 2 gols de diferença, dá Olímpia, galera. Tá me entendendo? Vocês estão entendendo? O Flamengo tem que fazer um bom resultado hoje. Os 2-0 tá bom. 2-0 tá bom. Que aí você vai lá, com um resultado de 1-0 contra, o Flamengo se classifica. 2-0 Olímpia para ir para pênalti. Mas vamos lá, para resumir. Flamengo entra em campo hoje, Pedro suspenso, Gabigol, pá. Gente, 3 vezes na maneira, o Gabriel se machuca com 15 minutos. E aí? Quem entra no ataque do Flamengo hoje? Nesse jogo importantíssimo. Então, o Flamengo suspendendo o Pedro
do jogo da partida de hoje, o Flamengo se pune. Pune o Pedro e pune a si mesmo, ao time. Então eu acho que a multa teria que ser aplicada novamente, mais 10%, por ter faltado o treino. E não suspender o Pedro por mais um jogo. Vocês estão entendendo, gente? O jogo de hoje é muito importante, galera. O jogo de hoje é muito importante. O Flamengo tem totais condições de pegar o Olímpia e meter 2-3-0? Tem. Só que o time do Olímpia não é bobo, galera. Não é bobo. E se o Flamengo, 3 vezes na madeira de novo, se o Gabigol se machuca no início ou no meio do jogo, gente, não tem ninguém para entrar. Vai ter que improvisar o Bruno Henrique e tal, e bota o Cebolinha, e bota o Luiz Araújo. Isso não foi treinado, galera. Não tem treinamento para isso. O treinador não faz treinamento pensando que não tem os 2 atacantes. Para com isso, não tem. Então, galera, essa é a minha opinião. Na minha opinião, o Flamengo não tinha que suspender o Pedro para esse jogo de hoje, tá? Uma multa já cairia muito bem. Multou porque não aqueceu, o cara deu um soco nele e foi mandado embora. Beleza. Faltou o treino de segunda-feira, multa de novo, mais 10%. Acabou. Tá muito bom. Até porque o jogo de domingo, do final de semana, o Gabigol tá suspenso. O Pedro vai ter que jogar. Entendeu? Então é isso, galera. Resumindo para vocês aí, tá? Hoje, Maracanã, 9 horas da noite, Flamengo e Olímpia, jogo importantíssimo, tá? E não vamos ter o reserva, o Pedro. Que o Gabigol, boas energias pro Gabriel, que ele faça 2, 3 gols, tá? E que ele não se machuque, pra gente poder levar um bom resultado para esse jogo da volta lá no Paraguai. Tá bom, galera? Quem assistiu até aqui, tá? Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, tá? Agora a gente está voltando com tudo, tá? Por enquanto, vídeos gravados, mas até a semana que vem, se Deus quiser, já estaremos fazendo as nossas lives de novo, tá bom? Não se esquece da gente não. Zambei Rubro Negro também no Instagram e no YouTube. Procura lá que vocês vão achar. A notícia vem lá primeiro do que no vídeo, tá bom? Tamo junto. Deixa também de seguir também aí o LC, tá? LC Fla 9, segue o LC lá no Instagram, que tá sempre trazendo conteúdo pra gente, ajudando o Zambei. Falou? Obrigado, gente. Tamo junto. Saudações rubro-negras.